Olá pessoal, vamos então à terceira parte da nossa aula sobre a tecnologia e a organização do trabalho. Essa aula era para ser em duas partes, tivemos que quebrar a segunda parte por um problema técnico, né, aqui no meu computador. Espero que a gente possa fluir agora até o final, né, nessa terceira parte. Né, eu falava, né, quando precisei interromper, né, sobre o toyotismo, né, e eu me preparava para inserir uma citação do Ricardo Antunes, sociólogo Ricardo Antunes, professor da Unicamp, que tem vários livros escritos sobre as questões do chamado mundo do trabalho. Né? Falando sobre, então, o toyotismo, Antunes, né, ele diz no trecho aqui que eu selecionei o seguinte: os capitalistas compreenderam que, em vez de se limitarem a explorar a força do trabalho muscular dos trabalhadores, privando-os de qualquer iniciativa e mantendo-os enclausurados na compartimentação estrita do taylorismo e do fordismo, que eles podiam multiplicar seu lucro explorando-lhes a imaginação, os dotes organizativos, a capacidade de cooperação, todas as virtudes da inteligência. Bem diferente, né, daquele operário robotizado do filme Tempos Modernos, quando o trabalhador era considerado um simples apêndice da máquina. No toyotismo, explica o professor Ricardo Antunes, o operário passa a ser encarado como um ser pensante, consciente e integrado ao processo produtivo. É um trabalhador polivalente, né? Um trabalhador que passa a vestir a camisa da empresa de uma forma irrestrita, um trabalhador comprometido de corpo e alma com os objetivos da gestão empresarial. No toyotismo, as hierarquias são muito mais diluídas do que na fábrica tradicional do modelo fordista. Os operários, em vez de se enfileirarem numa linha de montagem, eles se organizam em equipes que são muito flexíveis, né, que têm um grau bastante razoável de autonomia e que não são comandadas exatamente por um chefe separado deles que vai lá dar as ordens, um capataz, mas essas equipes elas são lideradas por um dos seus próprios integrantes, né, é um colega dos trabalhadores que vai comandar a equipe e que já não vai mais ser chamado de chefe, ele vai ser chamado de líder. Ao redor do líder, cada equipe organiza o seu próprio trabalho. Um trabalho que é voltado sempre para o cumprimento de metas. Metas que são previamente estabelecidas e discutidas com a equipe. Essas equipes de trabalho dentro da fábrica, elas competem entre si para obter o melhor resultado. E quando essas metas são alcançadas, então são distribuídos prêmios em dinheiro, né, para os operários, né, integrantes das equipes que alcançaram as metas, as equipes que vão mostrar o melhor desempenho. No toyotismo, são os próprios trabalhadores que monitoram a produção para identificar os erros e para corrigir os erros por meios de grupos especiais que são montados dentro das fábricas, que são os círculos de controle de
qualidade, né? Uma forma de organização, né? Uma instância criada originalmente na Toyota, lá no Japão. Ou seja, é o próprio trabalhador que fiscaliza a qualidade do trabalho dos seus próprios colegas, né? Essa fiscalização ela não é mais exercida de fora, né? A partir de chefias desconectadas da execução do trabalho industrial, né? Em suma, no toyotismo, o controle do processo de trabalho e da qualidade da produção, aquilo que antes no Fordismo, Taylorismo, ficava por conta da chamada gerência científica, né? Esse processo de controle do trabalho e da qualidade é transferido para os próprios trabalhadores, para os próprios executores das tarefas, né? A grande preocupação das chefias, né, dos próprios empresários, né, em relação ao trabalho industrial, aquela preocupação em manter a disciplina do trabalho, né, aquela preocupação em garantir que os operários se empenhem, se dediquem de fato ao trabalho, esses objetivos já não são mais alcançados por meio do autoritarismo das chefias dentro da fábrica. Quem vai batalhar pela disciplina e pelo empenho no trabalho são os próprios trabalhadores. Os trabalhadores eles se incentivam uns aos outros o tempo todo, né, sempre voltados para se atingir as metas, e são os próprios trabalhadores que combatem aquilo que se considera as condutas impróprias dentro da fábrica. Então, o trabalhador ele não é mais controlado e vigiado, fiscalizado por um chefe, mas ele é controlado e vigiado pelos seus próprios colegas, né? Isso porque, né, nesse sistema, né, aquele trabalhador que pratica o chamado corpo mole, aquele que não se empenha efetivamente na realização dos trabalhos, ele já não está mais prejudicando a empresa, né? Isso do ponto de vista de quem está ali dentro do processo produtivo. Aquele trabalhador que não se dedica de verdade para valer ao trabalho, que não se empenha, ele está prejudicando os próprios colegas da equipe, né, porque ele vai tornar mais difícil, ele vai prejudicar, né, aquele esforço para que se atinja a meta, né? Então é o trabalhador que vigia o próprio trabalhador, né, o que torna, né, quer dizer, obriga a um empenho, a uma disciplina de trabalho muito maior, né? Então aí a gente começa a ver as contradições do modelo fordista, né? Num certo sentido, ele cria um ambiente de trabalho mais arejado, né, mais agradável, né, baseado na colaboração, né, entre os companheiros do trabalho, né, colaboração dentro da equipe, eles chamam de time, né, que é um anglicismo terrível, né? Time para nós no Brasil é time de futebol. Existe uma palavra em português que é equipe, mas como nós somos mentalmente colonizados, cada vez mais eu vejo gente falando, nós somos um time, né? Para mim, time é no futebol, mas esse termo, como muitos outros, né, termos que são anglicismos, né, eles se disseminam, né? Mas o que se percebe então no toyotismo, né? Ele é um sistema que promete um ambiente de trabalho muito mais humano em comparação com o modelo anterior, mas na prática é um modelo que vai causar também muito estresse, muita frustração entre os trabalhadores, né? Porque no toyotismo, né, se cria uma mentalidade, e isso é típico do lugar aonde esse sistema se implantou, que é no Japão. O Japão é um país onde nas grandes empresas é muito comum, ao começar a jornada de trabalho, os empregados, os funcionários, se reunirem no pátio da empresa
eles cantam o hino da empresa e hasteiam a bandeira da empresa. Né? Essa mentalidade ela se expande, né, em termos mundiais, né, de tal maneira que a fidelidade à empresa se torna quase uma religião entre os trabalhadores. Né? E o tempo todo da jornada de trabalho, e com certeza até quando não está trabalhando também, né, um pensamento só passa a dominar a mente dos trabalhadores, atingir as metas. Tudo é regido pela bendita meta. Né? E cada vez que se atinge uma meta, uma outra meta mais alta é estabelecida. Né? A empresa nunca está satisfeita com as metas que são alcançadas. É sempre mais, mais e mais. E quem não alcança a meta corre o risco, o forte risco de ser demitido, né? De ficar, portanto, desempregado. Em síntese, o toyotismo ele não veio para libertar os trabalhadores, e sim para intensificar o processo de trabalho e direcionar todas as capacidades do trabalhador, inclusive as capacidades intelectuais, em favor do aumento da produtividade, aumentando assim a exploração do trabalho. No velho sistema, né, comparando mais uma vez, né, no velho sistema fordista e toyotista, havia uma rotina de trabalho, sem dúvida, que era brutal, era uma rotina desumano, aquele operário apertador de parafuso na linha de montagem. Mas é preciso olhar o outro lado, né? Ao menos naquele velho sistema, o trabalhador, a partir do momento que ele se acostumasse, se adaptasse àquelas tarefas muito toscas, muito simplórias que eram atribuídas a ele, a partir daquele momento a cabeça dele ficava livre. Ele tinha a possibilidade de sonhar durante a jornada de trabalho na fábrica, que era um trabalho mecânico, né? Ele mobilizava os seus músculos, mas a cabeça ficava livre. Né? Ele tinha a mente livre e podia ficar pensando em qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, enquanto executava mecanicamente as suas tarefas. No toyotismo, isso não acontece. Né? Com todo aquele discurso ameno, né? Aquele discurso ali floreado sobre a responsabilidade, a participação, a cooperação, a equipe, né? Em meio a tudo isso, né, na prática, o trabalhador ele é coagido a dedicar não somente a sua força física, a sua habilidade manual, mas todo o seu pensamento, a sua subjetividade é mobilizada para a realização das tarefas na fábrica. Outro aspecto importante é que, na prática, o toyotismo ele vai se combinar com a precarização do trabalho e a terceirização da atividade industrial e também, né, em todas as áreas do processo de trabalho na empresa moderna. Cada vez mais a gente vê nessas últimas décadas que as empresas, especialmente as grandes, elas transferem um número crescente de tarefas, de atividades para outras empresas. Empresas de menor porte, que trabalham, operam com salários muito mais baixos. Né? Empresas menores que quase sempre utilizam trabalhadores precários, sem direitos trabalhistas, numa situação de grande instabilidade no trabalho. A gente tem, isso é muito visível, né? Volta e meia é notícia de escândalos, né? Muitas vezes
né, envolvendo até práticas criminosas, em que o trabalho é feito em oficinas domésticas com uso de mão de obra infantil. A gente vê isso muito na área do vestuário, da confecção de roupas. Às vezes são grifes famosas que você encontra nos shoppings, lojas com roupas muito bacanas, né, muito populares, muito valorizadas pelo mercado, inclusive caras. E quando você vai ver de onde vieram essas roupas, você encontra até mesmo casos de trabalho escravo. Trabalho escravo realizado, obviamente, de forma clandestina em oficinas que recorrem, sobretudo, à mão de obra de imigrantes. Imigrantes muito pobres, né, em São Paulo, muitas vezes são imigrantes do Haiti ou imigrantes da Bolívia, do Peru, do Paraguai, né, que se submetem a essas condições aviltantes de trabalho em oficinas que vão fornecer por preços muito baixos, né, os produtos que serão comercializados por grifes famosas, né, muito valorizadas. Então, a gente tem, né, um processo, né, junto com o desmonte do sistema de direitos trabalhistas e dos benefícios sociais, né, no mundo inteiro, a disseminação do trabalho precarizado. Um trabalho precarizado que vai, de alguns anos para cá, né, dar origem a um outro sistema, né, que não vai negar o sistema toyotista, que continua existindo, mas que vai ser aplicado a esferas de atividades, né, cada vez mais diversificadas, um novo modelo, que é um modelo do século XXI, que é a uberização do trabalho. Né, um sistema surgido, então, de alguns anos para cá, né, no presente século, a partir dos aplicativos de transportes, né, de transportes individuais, substituindo os atuais táxis, né, pelo modelo do Uber, né, e que vai ter muita força também no setor de entregas de mercadorias. E a partir daí, né, tem se disseminado para um amplo leque de atividades, especialmente no setor de serviços. Né. A uberização é um trabalho informal, flexível e feito sempre por demanda, né, a partir de aplicativos pelos telefones celulares. O empregador, ele não se assume como empregador, ele vai ser um contratista que vai evitar qualquer vínculo, absolutamente nenhum vínculo é estabelecido entre o contratante, né, e o trabalhador. Né. O empregador, né, que na prática é o patrão, mas que não se assume dessa forma, né, o empregador ele não oferece nem mesmo os meios de trabalho que vão ser utilizados pelo trabalhador. O carro, a moto ou a bicicleta pertencem ao próprio trabalhador. É o próprio trabalhador que vai ter que arcar com os custos de manutenção dos seus equipamentos, vai ter que pagar o combustível, né? E se acontece algum problema, se acontece um acidente, né, ou se acontece um roubo de uma moto, roubo de uma bicicleta, né, ou se é necessário pagar uma multa de trânsito, evidentemente tudo isso também vai sair do bolso do trabalhador. O empregador não tem o menor risco, o risco fica todo com aqueles que executam o trabalho. Hoje em dia, conforme eu estava dizendo, esse processo da uberização, ele tem se expandido de uma forma impressionante, descontrolada. A uberização hoje já não se limita mais aos setores de entrega,
né? Hoje estão sendo uberizadas as mais diversas atividades em todos os tipos de prestação de serviços. Para a gente entender melhor o que é a uberização e as consequências, né, que isso traz para o trabalhador, eu recomendo muito um filme chamado Você Não Estava Aqui, um filme em inglês premiado, um filme feito há cerca de 2 anos atrás, por um cineasta chamado Ken Loach. Você não estava aqui. Filme que está disponível em algumas plataformas de vídeos, com certeza no Now, vocês podem encontrar, talvez em outros lugares também. Eu postei no Moodle um trailer desse filme. Né? Na uberização é vendida toda uma ideia positiva desse tipo de trabalho. Os empresários do setor e aqueles, né, na mídia, enfim, na sociedade, no mundo da política, que defendem a precarização do trabalho, eles disseminam uma ideia muito positiva sobre a uberização. A uberização é apresentada como um sistema que viabiliza uma atividade autônoma do trabalhador. O trabalhador ele vai buscar o seu dinheiro sem nenhum tipo de burocracia, né, tornando-se o patrão de si mesmo. Né? A ideia de que ele não tem mais um patrão. Quando o patrão está ali, ele se chama Uber ou qualquer outra empresa que utiliza esse sistema. Né? Mas não é essa a ideia que é passada. Há uma grande mistificação em torno do trabalho uberizado. Na realidade, a pessoa que faz esse tipo de serviço uberizado não tem nenhum direito, não tem nenhuma garantia. O trabalhador uberizado não recebe horas extras, ele não tem proteção em caso de doença ou de acidente de trabalho, não tem direito a férias, não tem direito ao descanso remunerado no fim de semana. Né? Certamente esse trabalhador uberizado, né, se ele pudesse escolher, ele preferiria 1000 vezes ter uma carteira de trabalho, ter os seus direitos garantidos em lei, né, ter direito a receber adicional por hora extra, adicional por trabalho noturno, adicional por trabalho no final de semana, férias de 30 dias remuneradas, né, todo ano, né, enfim, né, fundo de garantia em caso de demissão, né, mas, né, como esses direitos estão sendo destruídos no Brasil e em muitos outros lugares do mundo, né, por falta de alternativa, um número cada vez mais de pessoas se submete às condições degradantes do trabalho uberizado. Né. Eles fazem isso não porque eles querem ser patrões de si mesmos, embora sempre tenha alguns, né, otários que se deixam levar por esse discurso mistificador. Mas, né, quem se submete à uberização, né, faz isso na realidade por falta de alternativa, né, numa situação de desemprego. É fazer isso ou então, né, morrer de fome ou deixar que a sua família morra de fome porque não tem quem leve o dinheiro para casa. Para terminar esse panorama sobre os diferentes sistemas de trabalho, eu vou mencionar aqui mais um que é muito pouco comentado na atualidade, que é o volvismo. Volvismo, um método que foi criado na década de 1960 na fábrica de automóveis Volvo, na Suécia. Do Japão para a Suécia. O volvismo é um modelo de produção baseado no trabalho coletivo. Pequenos grupos de 6 a 10 trabalhadores que distribuem entre si todas as tarefas, né, com alto grau de autonomia no processo de trabalho. Lá não existe linha de montagem,
assim como no toyotismo, e a característica, né, do volvismo é que cada um desses grupos de trabalho vai produzir a mercadoria do seu princípio ao fim. Né? No caso da Volvo, né, a produção do carro. Então, esses trabalhadores vão se reunir, eles já receberam as peças do carro que foram produzidas, né, em outro, né, ou vieram de fora da fábrica, ou foram produzidas por outros setores da fábrica, e eles vão então ter a tarefa de montar esse carro, né, do início ao fim. Esse é um modelo que, para funcionar, ele pressupõe um alto nível de qualificação dos trabalhadores, né, um alto nível de treinamento interno dentro da fábrica. Né? E esses trabalhadores, está previsto nesse modelo que em cada ciclo de trabalho eles vão se revezar no desempenho de diferentes funções. Né? Então, quer dizer, na montagem de um carro, as funções são distribuídas de uma determinada maneira. Né? No próximo carro que vai ser montado, ou numa próxima etapa, num próximo ciclo do processo de trabalho, eles vão trocar entre si essas posições. Né? Isso é algo muito interessante, porque diminui aquela monotonia, aquele tédio do trabalho e permite um desenvolvimento mais amplo, né, mais completo das habilidades, do potencial de cada um dos trabalhadores. É um trabalho menos chato, menos maçante e mais gratificante. Né? Porém, esse modelo volvista, ele ficou restrito a um país, ao seu país de origem, que é a Suécia. Nos outros países, as empresas não se interessaram por essa proposta, né? E não é difícil entender o porquê. Né? O volvismo ele tem um custo muito alto, né? É feito por trabalhadores muito bem pagos, né? Não é a mesma produtividade do toyotismo, com aquela pressão toda em cima do trabalhador para ele produzir ao máximo, cumprir metas cada vez mais, né, difíceis. Né? Não existem essas metas no volvismo, e esse é um sistema que claramente foi concebido, foi feito pensando no bem-estar dos próprios trabalhadores e não na produtividade e nos lucros. Né? Portanto, é um sistema que não interessa muito aos capitalistas. Ok, gente? Então, terminamos aqui, né, essa exposição. Né? Vamos tratar desse tema, né, na nossa aula síncrona, em que teremos a oportunidade, né, de debater essas questões. Né? Gostaria de ouvir vocês, que vocês compartilhassem conhecimentos, experiências de vocês com o mundo do trabalho. Né? E peço a vocês que assistam, né, os filmes, especialmente Tempos Modernos, do Chaplin, e o documentário brasileiro Carne e Osso, que trata da linha de desmontagem nos frigoríficos do Brasil. Ok? Então terminamos aqui e nos encontramos na nossa aula. Abraços a todos vocês.